Olá pessoal, agora eu vou continuar falar sobre a segunda lei de Newton. Lembrando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante ela vai ter a mesma direção e o sentido da aceleração. E aí a gente agora vai falar sobre a força normal. O que é a força normal? É a força de contato que surge sempre que um objeto está apoiado sobre uma superfície. Então imagine esse bloco de 10 kg apoiado sobre essa superfície aqui. E nesse caso aqui, eu tenho um contato entre o bloco e o chão. Portanto, eu digo que ele tem uma normal para cima. Ok? Além disso, a gente tem a força-peso. A força-peso é a atração gravitacional. Ela está relacionada à Terra, tá? A força com que a Terra puxa os objetos. Então, nesse caso aqui, ó, ela está sempre apontada para baixo, para qualquer corpo, ok? Dentro da Terra, claro. Tá? Então, ó, como é que eu calculo a força-peso? A força-peso tem uma fórmula, e é essa daqui, ó. Vocês têm que saber ela. A força-peso é a massa. É a massa, vamos falar aqui. Esse corpo tem 10 quilos. O G da gravidade é em torno 9,8 ou 10. Eu vou aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 10 vai dar 100 newtons. Então esse corpo aqui, ó, ele tem 100 newtons de peso. Uma observação importante quanto ao peso, que existe uma diferença entre massa e peso. A massa é uma característica intrínseca do corpo, enquanto o peso ele depende do corpo celeste, que eu coloquei aqui, né? No caso da Terra é 10 metros por segundo, 9,8, tá? Outros astros, outros corpos, pode ser, sei lá, 5, por exemplo. Então vamos falar que ao invés de fosse 10 a gravidade, seria 5, um corpo menor aí, seria 5. Então a massa mantém, vezes 5. Nesse caso, esse corpo aqui ele perdeu peso, tá? E por que ele perdeu peso? Simplesmente porque ele mudou de planeta. Um planeta onde a gravidade é menor. E podia, por exemplo, se eu for para um planeta onde a gravidade é maior, vamos falar que é 20, aí seria 10 vezes 20, ou seja, ele ganhou peso. Mas a massa sempre manteve, tá bom? Além disso, ó, a gente pode também falar sobre... a gente pode, usando a primeira lei de Newton, vamos supor que esse corpo aqui está parado. E se o corpo está parado, pela primeira lei de Newton, o corpo em repouso, significa que a resultante das forças é igual a zero. Esse corpo também poderia estar em MRU, o resultado não muda. Então se ele tivesse uma velocidade constante para cá, o resultado seria também o mesmo, tá bom? Então vamos falar aqui, como é que ficaria então? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui, ó, para esse conjunto de forças. Eu vou aplicar na vertical. Então vai ficar, vamos falar aqui, ó, 100 newtons, que é a força-peso, menos a normal. Posso fazer invertido também, não tem problema, tá? É igual a MA. Como o corpo está em repouso, eu não tenho aceleração, então isso aqui vai para zero, ó. Então vai ficar 100 newtons, ou 100 menos a normal é igual a zero. Portanto, a normal vale 100 newtons também. Então, a normal, nesse caso aqui, ela é igual ao peso. E essa é a prova. Então, toda vez que a gente tiver uma situação de repouso, por exemplo, na vertical, ou um MRU, tanto faz, tá? Se, por exemplo, esse corpo estivesse andando em MRU para cá, normal seria igual ao peso também. Nessa situação, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Nessa situação, a normal também seria igual ao peso. Ok? Agora, o que eu quero falar é o seguinte. A segunda lei de Newton, ela é aplicada... Uma forma de vocês não errar um problema é você aplicar para cada corpo a segunda lei de Newton. Então, ó, eu vou ter um sistema aqui, ó, eu tenho um corpo A e tenho um corpo B. Ele está sendo puxado por uma força e eu tenho uma atração no meio. E o que é atração? A atração é uma força exercida por meio de cordas, fios, etc. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Qual que vai ser a estratégia que eu vou usar em todos os problemas? Eu vou fazer a segunda lei de Newton para o corpo A, depois para o corpo B. Sempre assim.
Então, ó, eu vou desenhar, vou separar o sistema. Eu vou desenhar o corpo A aqui, ó. Vou desenhar o corpo A. Corpo A. E eu aprendi, o corpo A tá apoiado no chão, não tá? Então, se o corpo tá apoiado no chão, eu tenho uma normal. E eu também tenho uma força peso para baixo. Além disso, eu tenho uma tração aqui, ó. Ó, uma tração. E a gente vai chamar de T, que é por meio de fios, tá? Agora vamos ler o problema, eu devia ter lido primeiro, né? Mas enfim. 2 blocos A e B de massas 8 kg e o outro de 2 kg, respectivamente, estão representados na figura abaixo. São unidos por fio inextensível e puxado por uma força F. Determine a aceleração do sistema. O sistema inteiro vai se movimentar com uma aceleração. E a tração do fio. A tração é o T. Esse T aqui, que ele quer obter. Então, ó, eu fiz... O nome disso daqui chama diagrama de força. Eu montei o diagrama de força para o A. Agora eu vou montar o diagrama de força do B. Ó, vou montar o diagrama de força do B. Ele está apoiado no chão, então eu tenho uma força normal. Eu tenho o peso dele, que ele está sendo atraído pela terra. Então o peso de B vai ser 2 vezes 10, que dá 20 newtons. Por que 10? Porque o G eu estou aproximando para 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que P é igual a mg. Esse G aqui, ó, vale 10 e a massa vale 2. Eu posso fazer a mesma coisa para o A. Ó, só que agora a massa é 8 vezes 10. Então 8 vezes 10 dá 80 newtons. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí eu não terminei o diagrama de força do corpo B. Como ele está sendo puxado pelo mesmo fio, eu tenho a mesma tração, só que num sentido oposto. Ó, o fio está aqui, ó, tentando ter uma tração para cá, um T para cá e um T para cá. Eles estão sendo puxados. E eu tenho uma força F para cá, ó, que vale 20 newtons. Ele colocou no problema, tá aqui, ó. Tranquilo, até aqui é só fazer o diagrama de força. Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o corpo A e para o corpo B. E o que eu vou alterar para cada um? O valor da massa. Aqui vai entrar a massa de A ou a massa de B. E a aceleração é do sistema. Então o A é igual para os dois. O que vai mudar vai ser a massa e o FR, que eu vou ter que somar as forças. Na vertical, como eu concluí no slide anterior, a normal vai ser igual ao peso. Então vai ser 20 newtons também aqui. Aqui é 80 e aqui é 20. Aí eu vou... Ah, e detalhe, eu vou aplicar a segunda lei de Newton primeiro na vertical e depois na horizontal. Ó, na vertical anula tudo. Então eu não preciso nem aplicar, ok? Então eu vou aplicar somente na horizontal. Por que anula? Porque 80 menos 80 vai dar 0. Então anulou tudo, então não serve. Então vamos aplicar somente agora na horizontal. Como é que fica? A tração é a única força que sobrou. Porque essas duas aqui, ó, repetindo, essa força aqui ela se anulou com essa. Então sobrou só a força tração. Aí eu coloco a massa de A vezes a aceleração comum de A e B. Então qual que é o valor da tração? Qual que é a massa de A? É 8 kg. Vezes a aceleração. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o sistema B. Repara que da mesma forma que do A, na vertical eles se anulam. Então eu não preciso fazer na vertical, vou fazer somente na horizontal. Como é que fica? Supondo que a força 20 seja maior que a T, eu posso fazer assim, tá? Poderia fazer invertido também, tá? Mas não vem ao caso no momento. Então eu vou fazer assim, ó, 20 menos T. Isso daqui é o FR, a força resultante. É a VFR. Eu não sei o T, por isso que eu coloquei T aqui. É igual a massa de B vezes a aceleração que é comum do A e do B. É a mesma aceleração. E aí eu vou continuar aqui, ó, 20 menos T. Qual que é a massa de B? É 2 vezes A. E aí, ó, eu vou ter um sistema. Eu tenho um sistema aí, tem a equação 1 e tem a equação 2. Então a equação 1, qual que é a equação 1? É T igual a 8A. E tem a equação 2, que é 20
menos t igual a 2a. Ó, existe várias formas de você resolver isso. Você pode substituir o t. Você pode substituir o t aqui, ó, que vale 8a. É uma forma. Você também pode somar as equações. Nesse caso aqui, se somar, dá certo. Se eu somar, ó, t menos t vai dar 0. Vai sobrar só 20 desse lado. 8 menos 2 dá 10a. Portanto, a aceleração do sistema é 20 dividido por 10, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a resposta da questão A. A aceleração do sistema inteiro é 2. Como é que eu acho a tração do fio? A tração do fio eu posso jogar em qualquer uma das duas equações. Eu vou jogar na 1, que é mais fácil. Então, ó, a aceleração não vale 2? Eu vou jogar essa aceleração aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. T é igual a 8 vezes 2, que dá 16. O quê? Newton. Essa é a resposta da B. Tranquilo? Ó, um outro exemplo, esse aqui é um exemplo de decomposição. E aí, ó, ele fala que a gente tem uma força de tração, da mesma forma que o outro, que ela é transmitida via cabo, tal. Agora eu estou definindo a força de tração, devia ter definido antes, tá? Mas é uma força que é transmitida por vias de cabos, fios e etc. Então eu tenho um bloco de massa de 5 kg. 5 kg. Ele está sendo puxado por uma corda de 25 newtons ao longo de uma superfície. Então a gente tem uma tração que vale 25 newtons. Ele quer saber a aceleração do sistema. Muito simples esse problema. Detalhe, ele tem a força normal e tem a força peso. A força peso vale 25 newtons. Ou 25 newtons não, desculpa. 50 newtons, que é 5 vezes 10, que dá 50 newtons. E eu tenho a força normal. A normal vai ser igual ao peso. Nesse caso, eles vão se anular. Então vai sobrar só o quê? 25 newtons é igual a M vezes A. Lembrando que o que eu fiz aqui? A força resultante é M vezes A. Força resultante é 25, que só tem essa força na horizontal, ó, repara. E qual que é a massa do sistema? É 5 vezes a aceleração. Ele falou aqui, ó, 5. Portanto, a aceleração é 25 sobre 5, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é um exemplo somente de força de tração. Ele está sendo puxado por uma corda e a resultante na horizontal é 25, ok? E por último, ó, eu tenho um exemplo de decomposição. Eu tenho um bloco de massa 10 kg que está apoiado sobre uma superfície lisa. Então vamos fazer aqui, ó. Então o bloco ele está apoiado sobre uma superfície lisa. O que ele quer dizer isso? Que não tem atrito, não tem a força de atrito, ok? Ou seja, o problema fica um pouquinho mais fácil. E aí eu tenho um bloco aqui, ó. Um bloco de 10 kg. Ele está sendo puxado por uma corda ideal de ângulo 30 graus. A gente desenha assim, ó, esse problema. Ó. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Ó. Ele tem um ângulo de 30 graus. O que que é? Ele não está sendo puxado por uma corda? Então que força que a gente está falando? Tração. E eu tenho um ângulo aqui. Ó. Ó, a gente tem esse ângulo aqui. Ó. Quanto que vale esse ângulo? 37 graus. Essa é a ideia do problema. Sabendo que a força de tração é de 50 newtons, então eu tenho que o T vale 50 newtons. E aí ele quer saber a aceleração do bloco ao longo da superfície. Primeiramente, eu vou decompor a força T. Por quê? Fica mais fácil o problema. Eu consigo determinar a força na vertical e a força na horizontal. Eu vou decompor aqui, ó. Vou decompor aqui em cima só para não ocupar espaço ali embaixo. Então eu tenho a força T, que vale 50. E aí, ó, eu vou ter um X aqui, ó. A gente decompôs assim. Eu mostrei no vídeo de vetores como é que decompõe. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu vou formar um ângulo de um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, vale 37 graus. E aí, como é que eu acho o TY e o TX? O TY vai ser igual a cateto, ó, cateto oposto pela hipotenusa, que vale 50, é igual a seno de 37 graus. Então, TY
é 50 vezes seno de 37 graus. Seno de 37 graus ele deu no problema aqui, ó, vale 0,6. Então isso aqui vai dar 30. Tá bom? Então TY vale 30. Eu já tenho uma informação importante aqui, ó. O meu TY aqui, ó, vale 30. Além do mais, eu consigo determinar o TX. O TX, ó, é o cosseno de TX, ó. Então é TX pela hipotenusa. TX sobre 50 é igual a cosseno de 37 graus. Então TX vai ser igual a 50 vezes cosseno de 37 graus. Quanto que vale cosseno de 37 graus? Tá aqui, ó, 0,8. Se eu substituir 0,8 aqui, ó, 0,8 vezes 50 vai dar 40 newtons. Ah, tá, detalhe, aqui vale newtons, tá? Então aqui, ó, o TX vai ser 40 newtons. Agora eu vou montar o diagrama de forças, ó. Como é que fica o diagrama de força? Vamos desenhar um bloco aqui de novo. Eu sei que o corpo, ele tá sobre uma superfície. Ó, ele tá sobre uma superfície lisa, inclusive. Então eu tenho uma normal. E tenho a força peso, que é a força que a Terra tá puxando o bloco. Além disso, agora, ó, eu ao invés de usar a força T inclinada aqui, ó, igual eu tinha feito aqui, né? Uma força T inclinada, eu vou usar as decomposições, ó, porque fica muito mais fácil, tá? Então assim, ó, qual que é o valor do, ó, TY? Então eu tenho um TY agora para cima, ó, TY aqui vale 30 newtons. Nesse caso a normal não vale igual ao peso, tá? Não vale igual ao peso. A gente vai inclusive ver isso daqui a pouco. E além disso, na vertical a gente tem o TX, que vale 40, ó. E a gente, na vertical não, desculpa, na horizontal a gente tem o TX, que vale 40 newtons. Então tá aqui o diagrama de força. Não tem força de atrito, que é uma superfície lisa. Eu decompus a força T dessa forma aqui. É sempre decomposto dessa forma, tá bom? E a gente vai analisar os corpos tanto na vertical quanto na horizontal. Ó, ele quer saber a aceleração do bloco na superfície. E aí ele quer saber o quê? Eu tenho que tratar quem? O corpo na horizontal. Essa é a vantagem de você usar a segunda lei dessa forma. Você pode dividir primeiro o problema na horizontal, depois da vertical. Então a resposta da A vai ficar assim, ó. A resultante na horizontal é 40 newtons. Lembrando que FR é igual a MA, tá? Daí que eu tô tirando. Então o FR na horizontal só tem a força de tração TX, que vale 40 newtons. Qual que é a massa do corpo? 10. E aí eu vou obter a aceleração. Então a aceleração é 40 sobre 10, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, essa daqui é a resposta do A, tá? Ficou meio desorganizado aqui, mas acho que dá para entender. Agora vamos fazer a B, a força normal. Eu vou somar todos os vetores. Então eu vou somar esses daqui e subtrair pelo peso. Então vai ficar normal mais o TY, que é 30. Então normal mais TY, menos o peso. Qual que é o peso do objeto? É 10 vezes 10, ou seja, 100 newtons. Da onde que eu obtive isso? P igual a M, G. O G vale 10. A massa vale 10. Como é que eu sei que a massa vale 10? Ele falou no problema aqui, ó. E o G é uma constante, tá bom? Então, menos o peso do objeto. Então, aqui, ó, menos 100 newtons. Isso daqui é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Qual que é o valor da massa? 10 vezes A. Resolvendo aqui, ó, o N vai ficar 10 menos 100. Vai dar menos 70. É igual a 10A. Qual que é a aceleração do sistema? Repara, aqui, ó. A aceleração do sistema tá aqui, ó. Eu vou pegar esse 4 aqui, ó, e vou jogar aqui, ó. Eu vou jogar no lugar desse A aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. N menos 70 é igual a 10 vezes A, que o A vale 4. Então, ó, N menos 70 é igual a 10 vezes 4 dá 40. Qual que é o valor do N, então? O N vai ser, eu passo 70 para o outro lado com um sinal positivo.
positivo, vai ficar 40 mais 70, que é igual a 110 newtons. Aí acabou o problema aqui. Ok? Acho que era isso que eu tinha para falar de segunda lei de Newton por enquanto. E terminamos aqui. Tchau, tchau.